Meu amor, Tenho vamos nos 30. apresentar para quem me conhece, para quem não te conhece, né? Bom, para Uhum, quem está vamos lá. aí, convidado da Sandra, muito prazer, obrigada por vocês estarem aqui hoje para a gente bater esse papo. Meu nome é Anita Brito, sou doutora em neurociências, sou mãe do Nicolas Brito Salles e do Gui, casada com o Alexander, e sou pesquisadora de autismo há muitos anos, escritora e palestrante. E a gente está agora aproveitando a quarentena para poder fazer lives o máximo que a gente pode para poder levar informação gratuita para as pessoas. As nossas palestras já são gratuitas, mas agora a gente não está podendo dar palestra, então a gente está aproveitando aí os conhecimentos que a gente tem, aliado a conhecimentos de mães, professores, autistas, né, e tudo mais, para a gente poder conversar com vocês. As pessoas com autismo também já estão chegando, daqui a pouco a gente vai bater papo com algumas delas. Sandrinha, se apresenta para o pessoal, de onde você é, o seu nome e tudo mais. Tá bom. Então, eu sou a Sandra, obrigada a todo mundo aí pela presença, né? Está aí um prazer imenso, uma alegria estar aqui com a Anitta. É mais para aprender aqui, né? E a gente contribuir um pouquinho com a nossa experiência aí. Eu sou pedagoga, sou especialista em inclusão escolar, né? Mãe do César, esposa do Aguinaldo, uma pessoa muito feliz com tudo que eu tenho, com tudo que eu recebo, né? Muita gratidão, sou muito grata pela vida. Uhum. E, e aí sou especialista em inclusão escolar, né? Voluntária aqui pela AMAIS, Associação dos Autistas aqui de São Roque, pessoal Uhum. de São Roque aí também chegando. E também no projeto Arte de Viver, que a gente formou, faço parte da coordenação também, que é para múltiplas deficiências, não só para autismo, né? Uhum. E onde a gente faz as oficinas de artesanato, através das oficinas a gente promove o trabalho de interação, estamos atrás aí do emprego apoiado, então é Uhum. um projeto bem legal também. Que Então, bom. sou voluntária pela causa, né? Estou há 18 anos aí na área da pedagogia. Quando me formei, já caí de paraquedas ainda nas salas, as salas especiais, não existia ainda a inclusão, né? Uhum. Então, fui começar como substituta já numa sala de deficiência intelectual. Me encantei, me apaixonei, não tem como, não sei explicar, me encantei pela área, né? E aí fui estudar, fui conhecer e até hoje aí a gente está aprendendo, né? E a Uhum. gente sempre aprende muito aí com todas as famílias. Então, obrigada pelo convite, Anitta, Um Anitta pela prazer. oportunidade. É um prazer. Eu Muito adoro bom. muito o grupo, o A Mais, né? Eu acho um grupo maravilhoso. Sempre falo que o grupo puder contar comigo, eu te puder atender, porque às vezes eu não posso atender todo mundo, eu estou sempre à disposição, porque eu gosto muito do trabalho de vocês. Mas vamos agora às nossas conversas sobre inclusão, né? Eu sou Vamos lá. professora há 30 Isso aí. anos e sempre quis ser professora desde pequenininha, então eu não caí no magistério por acidente, porque eu não consegui ser outra coisa. Sempre quis ser professora. Então, se eu fosse médica, eu ia dar aula na faculdade de medicina. Se eu fosse, você entendeu, física, eu ia dar aula na faculdade de física. Sempre quis ser professora. E eu tenho uma paixão muito grande por ensinar, né? Ah, o César tá aí, seu filho, ó, César Mina 2009, ó. Tá, Sempre tá ele. aí. Gente, se tiver perguntas, ó, tem um íconezinho aqui do lado do comentário. Ao invés de vocês irem no comentário e fazer pergunta, faz nesse ponto de interrogação, porque aí eu consigo puxar a pergunta mais fácil, tá bom? Bom, e eu acabei caindo também nesse negócio de inclusão, foi sim por um acaso, porque quando eu fiz magistério, a gente podia fazer 4 anos de magistério, e quem fosse trabalhar em escola especial fazia 4 anos e meio, fazia 6 meses a mais de uma especialização, que não era uma especialização de faculdade, de pós-graduação, né? E eu queria trabalhar em sala de aula regular. Eu sempre me via trabalhando em sala de aula regular. Então, não era aquela coisa, eu não quero trabalhar com as pessoas com necessidades especiais. Na verdade, eu sempre me via dando aula, porque era o modelo que eu tinha na escola era você numa sala de aula regular e a professora ali dando aula. E eu não tive um modelo como mãe, pai. As minhas professoras eram meu modelo. Como eu não estudei em escola especial, eu não tinha esse modelo. Então, eu não estava fugindo de Uhum. uma coisa, só estava indo de encontro àquilo que eu desejava. E acabou que eu sempre tive muito mais empatia pelos alunos que estavam na escola, que eram muito mais. Não tinham diagnóstico, eles eram disléxicos, tinham descalculia, tinham autismo Tá. leve, tinham TDAH, tinham uma hiperatividade muito acentuada, só que eles não eram diagnosticados, eles eram sempre rotulados, reprovados, muitos acabavam abandonando a escola. E eu tinha um olhar diferenciado para esses. Eu sempre me apegava muito mais a esses e trazia eles para o meu lado. E não era raro um aluno tirar E e D em todas as matérias e só comigo tirar A e B, porque eu sempre tive um olhar diferenciado. Quando o Nicolas nasceu, eu já tinha 10 anos de magistério, né?
Claro que eu cometi erros Uhum. na minha carreira em 30 anos, óbvio. Mas todos os erros que eu cometi foram ou inconscientes, né? Ou foi tentando acertar, porque eu sempre amei minha profissão, né? Então, vamos Uhum. falar um pouquinho disso, de como é a gente se dedicar hoje, por exemplo, para pessoas que acabou abrindo a inclusão para autismo na escola, né? Primeiro, eu queria saber a Sim. sua opinião do que você acha, independente se está funcionando ou se não está funcionando, né? O que você acha do modelo inclusão? Esquece se está ou não está funcionando. O que você acha? Você acha que deveria acontecer? Não deveria acontecer? Como deveria acontecer para você? Eu super acredito na inclusão escolar, eu acho que é super possível Uhum, de se fazer, acho que existem recursos mesmo que ainda não estão aí, né? Sem uhum, pensar nisso mesmo, mas que não tem como, né? A gente sempre, né? Mas é isso, acho que é super possível acontecer, eu acredito bastante. É claro que a gente vê casos mais difíceis que realmente a gente vê que também não é caso. Eu acho que a gente também tem que ter esse olhar, né, Anitta? uhum. Tem casos que não são para estar dentro de uma escola ali regular. Isso Sim, só sim. prejudica, só Uhum, prejudica. Então, eu acho que depende muito aí dos casos, né? Mas eu super acredito, super, assim, acho que dá super certo, uhum, né? Quando realmente a gente se propõe a fazer da forma correta, né? uhum. Ali, Sim. mesmo com todas as dificuldades, a gente consegue estar ali, dar orientações, receber orientações para fazer, né? Uhum. Então eu super acredito. Eu acho que, tirando alguns casos realmente que a gente tem que Uhum. avaliar, né? Sim. Tudo Uhum. depende de uma avaliação, É, sempre. o mesmo pensamento que eu tenho. Eu super acredito na inclusão, só que algumas pessoas elas confundem. Quando você fala assim, eu acredito na inclusão, a pessoa acha que você tem que colocar todo mundo na mesma sala, jogar lá e deixar. Isso não é inclusão, é o que Uhum. as pessoas não entendem, né? Eu Uhum. sempre fui uma professora que eu sempre gostei de avaliar cada aluno. E é possível a gente fazer isso na sala. Você vê quem tem mais, quem está com menos dificuldade. E outra coisa que eu Uhum. aprendi ao longo dos anos, independente de eu ter aluno autista ou não na sala, que eu acabei tendo vários, e depois com o sistema de inclusão vieram vários, é colocar as pessoas para trabalhar em grupo, que para mim sempre deu muito certo. Eu dei muita aula em faculdade também, com 130 alunos na sala, é difícil você Uhum. acompanhar todos. Então, eu colocava todos em grupos de 5 pessoas, eu fazia a explicação e colocava eles para fazer trabalho dentro da sala. Eu nunca fui a favor de mandar trabalhos para casa. Então, dentro da Uhum. sala, eu tinha como passar nos grupos e ir auxiliando os grupos, ver onde estava a dificuldade, onde não estava. E eu também tinha a Sim. tendência de, ao invés de deixar fazer com que eles fossem se aglutinando ali com quem eles tinham mais afinidade, eu falava assim, hoje eu vou fazer diferente. Sandra, você senta com o Alexander, porque eu sabia que o Alexander tinha muita dificuldade, você tinha muita facilidade, né? Então, Sandra e Uhum. Alexander, Uhum. vocês dois juntos vão formar um outro grupo. Então, eu já tinha uma pessoa muito forte com uma pessoa com necessidade. Eu sempre já fui dessa de Sim. ficar agrupando pessoas em salas de aula. Cheguei a dar aula no estado naquela época que tinha 50 alunos, você tinha que ter 2 cadernetas para uma sala. Então, trabalhar em grupo, eu acho a melhor saída, né? Mas é uma coisa Sim. minha. E assim, Eu eu gosto sempre fui bastante. eu sempre fui a favor da inclusão, porque eu acho que ela tem que saber ser trabalhada. E é óbvio que a inclusão não é para todos. Você levar uma pessoa com 14 anos, com paralisia cerebral, autismo, cego, surdo, fica no soro, não tem menor, e você pegar a maca e a carregar para dentro da sala de aula, chega a ser um Uhum. transtorno desnecessário. Não que essa pessoa não Uhum. mereça atenção, que ela não Sim. mereça ser estimulada, que ela não mereça ter um Sim. trabalho de físio, de TO, Pelo né? contrário, né? Ela tem Muito até pelo... todo o direito ali, ela não vai ter o direito que ela tem, né? Ela não Exatamente, a vai gente vai ter o que ela colher. precisa, ela vai ser excluída, na verdade, ela não vai ser, né, Exatamente. A incluída. gente vai ficar tentando ensinar Então, para ela fazer uma conta de química, sendo que o que ela precisa sim. é aprender a engolir a baba, muitas vezes, né? É, Então a gente tem que saber exatamente. como fazer a inclusão, né? E eu gostaria de Sim. saber, Sandra, agora, o que você acha de como está a inclusão hoje no Brasil? Eu acho que tem assim, tem muito que eu acho que existe esse, não existe o entendimento correto da inclusão, como Uhum, você falou. As pessoas uhum, acham que a gente tem que colocar todo mundo lá. Aí uhum, muitas famílias falam, não, porque ele tem direito, então, né? Então, uhum, assim, eu acho que precisaria ajustar aí várias arestas, né? uhum, Mas com certeza estamos muito longe ainda de
de chegar à inclusão, mas eu acho que o caminho já melhorou bastante. Eu acho que hoje a gente tem nas escolas aqui, por exemplo, né, da prefeitura, a gente tem, do estado também, a gente não sei se tem, mas a prefeitura a gente lida mais aqui. Tem as AEEs, né, as atendentes ali especializadas, a gente tem, infelizmente, assim, são estagiários que estão como auxiliares de sala, pessoas que não têm a capacitação correta, então isso ainda fica a desejar, porque são estudantes, né, que caem ali para fazer um estágio e não sabem nem com o que eles vão se deparar. Aí, quando eles encontram uma criança com dificuldade, nunca viram isso na faculdade, porque na faculdade não se aprende, né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que para melhorar a inclusão precisaria ser disciplina de faculdade, Sim. Né? Essa parte da educação especial, da educação inclusiva, né? Mas, assim, não aquela passada, né? Que eu falo que na minha faculdade de pedagogia, eu fiz um trabalho sobre síndrome de Down, apresentei um seminário lá com o grupo, né? E foi isso, eu não vi mais nada. Então, quando eu caí para ser substituta naquela sala com 15, né? 15 alunos com deficiência intelectual, eu falei, não, eu não sei fazer nada, né? Meu Deus! Aí a coordenadora falou assim, eu te ajudo, vamos lá. Era a escola que eu tinha feito todo o estágio, estudei minha vida toda, né? Não, eu te ajudo e tal. Assim, ela não tinha. Hoje eu sei, ela não tinha conhecimento para me ajudar também, né? Ela pouco me ajudou. Eu fui lá descobrindo, aí fui buscando, fui com uma amiga psicóloga que tinha uma associação, né? Que trabalhava e fui buscando informação e fui aprendendo, né? Mas realmente, então falta, melhorou, a gente já consegue entrar nas faculdades, né, Anitta? Fazer as palestras, conversar. Mas ainda falta bastante essa informação do que é realmente a inclusão e de como ela funciona, né? É um assunto até que eu queria entrar, porque assim, hoje em dia eu vejo muito choro na internet e eu não critico essas mães. Quando elas falam, inclusão é mentira, não existe, eu estou sofrendo muito, porque eu sei que ela está sofrendo muito, né? Então, ela está falando da experiência dela, né? E eu me simpatizo com ela, eu me empatizo até, porque assim, coitada, olha o que ela está passando, e eu passei por isso lá atrás, né? E tive que lutar muito para o Nicolas ter uma inclusão de fato, sendo que na época que a gente colocou o Nicolas, não tinha autistas incluídos na escola estadual, na escola particular, isso foi em 2003. O autista nem era reconhecido como pessoa com deficiência. E o Nicolas tem um autismo atípico, ele não é dismórfico, né? Ou seja, ele tem o rosto dele é um rosto comum, você não vê você não vê dismorfismos no rosto dele, você não vê coisas que você olha e você fala, não, essa pessoa tem uma deficiência. O Nicolas, você olha, passa batido. Então, a gente teve que lutar para conseguir a inclusão dele. Os autistas são assim, né? Então, os idiopáticos, que são a maioria, né? São 75% mais ou menos dos autistas são idiopáticos, eles não têm cara de autista, né? O síndrome de Down, ele sempre vai ter uma carinha mais diferentezinha. Um olharzinho, o olho deles geralmente é parecidinho, jeito da boca, é tudo muito parecidinho. Eles parecem todos irmãos ou primos, até os mais. Tem aqueles síndrome de Down que são pretos, tem aqueles que são asiáticos, tem aqueles que são, né, mais loirinhos, mas todos são parecidos. Todos são parecidos, né? Então, você vê o cabelinho até dos que são pretos, assim, gente, eu tô falando preto porque o certo não é negro, tá? Os que são pretos, a gente sempre vê o cabelinho mais lisinho, é engraçado isso, né? Eles são parecidos. Os autistas não, os autistas, eles não se parecem com ninguém, eles são eles mesmos e acabou. Então, eu tive um pouco de dificuldade com o Nicolas e lutei. Então, quando as mães falam na internet, inclusão não existe, eu fico numa situação de empatia por elas, ao mesmo tempo me dói, porque tem muita gente tentando fazer um trabalho decente, tem muito professor, tem muito auxiliar de sala que nem é formado, que acabou de sair do terceiro colegial, meio que entrou numa faculdade à distância e está sendo colocado na sala como auxiliar. E eu tenho visto o esforço dessas pessoas por amor ao outro. É aquela coisa que a gente fala, só amor não muda a carreira de ninguém. E só técnica também não. Você tem que ter amor com técnica. Então, tem muita gente com muita boa intenção, mas não está preparado. Então, acaba fazendo o trabalho errado, acaba tentando ajudar, errando, né? Acaba ficando desesperado. Até por amor mesmo. Por amor. Até por amor. A maioria dos estagiários começam a ter assim, o contato particular ali da mãe, né? Aquela mãe se apoia. Tem auxiliar, Anitta, que tem criança que não conseguia mais ficar dentro da escola, né?
por causa da situação dele mesmo ali, um autista severo. Eu sei de casos assim, auxiliar, ela foi na casa do aluno, entendeu? Disso Então, também. assim, né, é bonito, mas assim, não é o ideal, Não é né? ideal. Não está dentro do que a gente espera como uma inclusão, né? Uhum. Então, Ah, ali para concluir a inclusão, né? uhum. A gente vai Mas falar um é pouco de isso, inclusão realmente agora. A Valquíria falta. colocou aqui, ó, a Valquíria é mãe de uma pessoa com autismo também, um lindo que eu amo, e ela colocou assim, ó, eu como professora avalio os alunos por seus avanços e sou muito criticada por isso, em dar mais de 5 para eles. É engraçado porque existe uma linha aí muito tênue. Eu, antes de existir inclusão, antes de eu ter o Nicolas, eu era super criticada na escola. Eu nunca tive um relacionamento muito bom com os diretores da escola, com os coordenadores pedagógicos, muito porque assim, eles me adoravam, porque eu nunca faltava, eu nunca chegava atrasada, eu sempre era a primeira a entregar as notas, eu nunca estava atrasada, eu nunca me atrasei com nada. Então, eles me amavam por isso. Mas eles tinham dificuldade comigo, que eu estava sempre inventando. Então, a gente vai fazer uma receita. Então, porque eu queria que aquele aluno aprendesse uma determinada coisa, e eu via que se eu fizesse uma coisa prática, que não estava no livro didático, então eu sempre fui de fugir do livro didático, mas eles conseguiam fazer a prova e bem. Então, quando eles viam o resultado, eles tinham que calar a boca, mas uns ficavam muito pé da vida comigo. Então, eu sempre tive esse Hum, problema de relacionamento com a hierarquia acima de mim. E eu nunca quis ser a exatamente. hierarquia acima de mim. Já fui convidada para ser coordenadora de escola, vice-diretora, faz um ano e meio, porque eu vou ser diretora, você vai ser minha vice. Eu não quero. O meu negócio é sala de aula, é dentro da sala de aula. E aí eu Uhum. acabava tendo problemas, porque eu inventava coisas para os meus alunos aprenderem. E aí tinha, no conselho de sala, e eu não sou uma pessoa muito paciente, eu sou muito reativa, eu reajo às coisas. Então eu ficava pé Uhum. da vida, e já teve briga em sala dos professores, porque na hora do conselho, como assim a Sandra Andreotti tem B com você? Sendo que ela está com E com todo mundo. E aí eu começava, você tentou avaliar? Você fez alguma coisa para avaliar? Ou você só, como vocês estão falando que ela é burra? Todo mundo fala que ela é burra. Então eu começava a brigar. Você tentou fazer diferente com ela? Tá aqui a prova dela. Aí eu brigava, e aí ficava aquele climão e todo mundo morria de medo de falar uma coisa para mim, porque o primeiro piti que eu dava, o resto do ano ficava todo mundo quieto, né? E eu dava piti, assim, porque eu brigava pelo Sim. aluno, você entendeu? Então é uma Uhum. coisa que nasce com a Uhum. gente. Então, a Valquíria passa por isso e acho que vai passar um pouco mais ainda até as pessoas entenderem É. o que realmente é inclusão. Vamos falar um pouquinho, a Grazi está aqui Muito bom, também, a Grazi isso Gadia, acontece, né? ela colocou, a escola tem que aprender a dar mais atenção a quem precisa. Grazi, estou de batom, ó, para você. Tá Depois eu te conto a linda. história do Sempre batom. linda. Uma super É. amiga minha, infelizmente, faleceu. E ela vivia falando para mim, passa um batonzinho, bem, faz isso que ela fala, tem que se arrumar. Eu queria ir nas reuniões da prefeitura com ela de pijama. Ela falava, não, 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 bem, não, não, não. Você tem que passar um batom. Ela vinha, colocava colar em mim. Eu não me sentia eu assim. Esses dias eu estou homenageando ela usando os meus batons. Ah, que linda. A Alegra Arte colocou assim, ó, aluno jogado na sala. Isso é um problema muito grande, eu concordo. Tem muito Uhum. aluno hoje, com autismo ou sem Uhum. autismo, com dislexia, sem dislexia, que está sendo Sim, jogado na sim. sala de aulas. Concorda, Uhum. Sandra? Sim, concordo. É jogado e aí, assim, muitas vezes ainda não chega a se auxiliar quando inicia Uhum, a aula, que é um período de adaptação e tudo mais, e essa uhum. criança fica ali. Muitas vezes até a escola coloca assim, não traga o filho porque não tem auxiliar, gente, né? Uhum. Assim, como assim, né? Uhum, Como uhum. assim, né? Então, assim, a escola tem uma estrutura, tem coordenador pedagógico, né? Tem professores adjuntos que às vezes não sei, entendeu? Não sei, mas tem que ter uma dinâmica ali, a escola já tem que pensar nisso, né? Uhum. Se o Sim, estagiário não tem, às vezes o estagiário ele vem, como eu estava falando, aí ele se depara com esse caso ali, que ele não sabe como lidar, se assusta, ele cai fora. Ele não sim, vai sim. ficar para ganhar um salário ali e para passar por todo esse estresse, entendeu? Aí ele vê o que estava esperando, que ele se depara com a situação real, né? E cai fora. Então é mais um tempo que essa criança fica sem, Uhum, muitas vezes sem poder ir para a escola, né? uhum, E sem uma ajuda ali. Então, uhum. realmente, assim, acontece é o que a gente estava falando. Aí acaba sendo o excluído do que é incluído, né? Uhum, uhum. Então, aí não acontece. Então, falta muito conhecimento, falta muita informação mesmo para a inclusão acontecer efetivamente, E sabe o né? que está faltando Mas também, Sandra? Tá faltando muito, hoje eu acho que assim, infelizmente falta regulamentação. Porque, por exemplo, a gente tem a lei de 2012 e que o papel dela hoje é reconhecer a pessoa como o autista como pessoa com deficiência, né? A pessoa com autismo como pessoa com deficiência. Então, ela é de extrema importância para isso.
Só que tudo que Isso. está nela agora, a gente passa essa parte que reconhece a pessoa com autismo como pessoa com deficiência e passa para a lei de Uhum. 2015, né? Que é a LBI, que é a Lei Uhum. Brasileira de Inclusão, que ali contempla a tudo que uma pessoa tem direito. Então, por exemplo, se você não entende o que é autismo, você tem que entender que pessoas com problemas sensoriais também entram na Sim. LBI, pessoas com baixa mobilidade. E essa baixa Uhum. mobilidade por quê? Falta de visão, de audição, problemas de Uhum. coordenação, problemas sensoriais e tudo mais. Bom, o que está Uhum. acontecendo também é que a gente fala assim, olha, toda pessoa com autismo tem direito a um auxiliar de sala, né? E aí está escrito assim, putz, eu não vou lembrar agora exatamente as palavras, Se estavam na minha for cabeça agora. necessário, caso, Oi? se for avaliado que necessário, alguma Não, coisa isso é assim. um problema, se necessário, e Exatamente. tem um outro É. problema que é uma pessoa capacitada. Está escrito uma pessoa capacitada. Aí a minha pergunta, eu que não tenho filho com autismo, não quero incluir, vai ficar caro para eu incluir, a escola é minha, ou eu sou a secretária de educação, a ministra da educação do país, eu quero enxugar o dinheiro, eu não quero gastar e não estou nem aí se existe autista, se não tem. Então eu vou falar, se Uhum. necessário, quem vai dizer se é necessário ou não? Porque aí a mãe, ela Uhum. fala assim, ó, mas o meu filho está na lei, ele tem direito a um auxiliar de sala. E aí eu, como professora, que sei o que eu estou fazendo, que tenho filho com autismo, que trabalho com inclusão, eu falo, mas ele não precisa de auxiliar de sala, ele está acompanhando com o que eu estou dando para ele. Ele não precisa de auxiliar. Uhum. E tem aquela que fala Uhum. assim, não, não precisa de auxiliar não, mãezinha, ele está ótimo, mas na verdade ela só está economizando o dinheiro da escola. Porque aí a diretora falou, Sim, eu não quero auxiliar aqui porque vai sair do seu bolso. E ela disse para a mãe, então sim. quem decide se essa criança precisa ou não? Aí um pediatra vai e manda uma carta para a Uhum. escola. Essa criança precisa de auxiliar. Que competência um pediatra, um neurologista, um neuropsiquiatra tem para dizer que aquela criança precisa de um auxiliar de sala? Então, esse Uhum. tipo de coisa a gente fica num limbo. Porque eu, como mãe, Sim. eu quero que meu filho tenha o melhor atendimento possível. Eu, como Uhum. professora, eu estou vendo que aquele aluno não precisa de auxiliar. Essa auxiliar de sala é um peso morto na sala. Uhum. E eu, como Sim. professora que só quero economizar dinheiro, ou como ministra da Educação, eu vou dizer que ele não precisa de auxiliar, sendo que ele precisa. Então, esse é um ponto droga que a gente tem. E outro ponto Sim, é um exatamente. auxiliar capacitado. Em quê? É, Qual que é a em quê? capacitação que ele tem que ter? Capacidade É. em quê? Porque eu, como professora, e eu amo dar aula, e se você for fazer um dossiê sobre a minha vida como professora, eu acredito, porque toda vez na escola, quando eu tinha avaliação do professor, eu sempre ficava em primeiro lugar, no mínimo em segundo. Eu nunca fiquei abaixo, nunca tirei uma nota baixa. Então, talvez se for fazer um dossiê da minha carreira, eu acredito que eu vou ter tranquilamente mais de 80% de aprovação. Eu acredito. Eu acredito que eu vou ter muito mais de 80% de aprovação. Tinha um relacionamento muito bom com os meus alunos, tive poucos problemas, briguei poucas vezes com o aluno. Eu brigava Uhum. com os diretores e professores, mas com os alunos não. Eu tinha um relacionamento muito bom. Briguei poucas vezes com um Uhum. aluno ou outro, então é um aluno ou outro que tem para falar alguma coisa mal de mim. Num geral, eles têm para falar muito bem, tanto alunos quanto pais, né? Então, assim, eu sou uma professora capacitada. Eu sei ensinar quem tem dificuldade, quem não tem, eu sei ensinar o Uhum. gênio, sei ensinar o que tem deficiência intelectual. Parabéns para mim. Uhum. Mas eu não sei trocar Uhum. fralda de uma pessoa de 14 anos, eu não sei alimentar sem a Uhum. pessoa broncoaspirar um arroz, eu não sei Uhum. ficar limpando baba de uma pessoa que está na sala de aula. Não é porque eu não quero, é porque eu estou com nojo. Cuidar de uma crise convulsiva, Eu não né? sei. Então, quem é esse auxiliar? Se uma pessoa tem uma crise. Eu fiz o curso com. Você veio no curso aqui? Não, né? O curso que teve aqui Não, com de prevenção em não crise. É. consegui. Então, Mas eu tinha feito na USP, aí eu trouxe um cara para cá, né? E para a gente está poder ser. bem, foi É, maravilhoso. para ver como fazer tudo mais tal. Hoje eu me sinto mais capacitadinha para ver uma convulsão, né? Mas eu não sou Uhum. totalmente capacitada. Se esse aluno é do tamanho do meu marido, do Alexander, 1,90 m, 120 quilos, e Pois começa a ter é. uma convulsão, como que eu vou ser capaz de segurar? O que que eu sou capaz de Uhum. fazer? Você entendeu? E Uhum. trocar a fralda de uma Uhum. pessoa do tamanho do Alexander? Como? Sim. Porque assim, eu sei trocar fralda levantando as duas perninhas, aí eu venho com o bombuzinho, vou limpando de lá para cá para não colocar na vagina da menina. Do menino dá pra gente limpar um pouco melhor, só que você tem que olhar no meio do sangue. Você tem que fazer É, tudo. E um cara cheio de sim. pelo pubiano, o que que eu faço? Eu não é que eu não quero fazer, eu não sei Uhum. fazer. Então, Uhum. não, a gente nunca sabe o que que o auxiliar de sala tem que fazer, porque tem que ter o atendimento É, pedagógico e tem que ter o atendimento terapêutico. Então, essas coisas que eu terapeuta. acho que deveria, eu acho que eu falei demais, a entrevista é com você. Não, Deixa eu te falar não, uma coisa, ó. imagina, eu fui para Gente, aprender, tá maravilhoso. coloca as perguntas aqui nesse quadradinho, ó, que tem uma perguntinha aqui do lado, se vocês puderem colocar, fica mais fácil de eu achar. Uma pessoa perguntou assim, Sandra, professores despreparados têm que dar aula. O que fazer? Sempre chove. Professores o quê?
Despreparado? Despreparados. É. O que fazer? Então, olha, a minha prática, quando eu não estava preparada, eu fui me preparar, né? Uhum. Então, eu acho assim, é difícil, às vezes não tem recurso, mas hoje a gente tem muita coisa, muita informação até gratuita, né? Eu acho que tem que procurar, assim, eu sempre sou uma pessoa que me coloco à disposição também do pouco conhecimento aí que eu tenho, o que eu tenho da minha prática, estou sempre me colocando à disposição, a gente tem você, né? Eu acho que tem muitas pessoas aí como você e como eu, que profissionais que nos colocamos à disposição para estar Uhum. disponibilizando esse aprendizado, para estar, Uhum. né, capacitando, para estar informando, levando informação. Então, eu acho que o amor só não basta, precisa de vontade. Então, eu tive o amor, foi uma coisa que me pegou ali na hora, né? Eu acho que foi um amor ali à primeira vista, mas aí eu fui me capacitar, eu tive vontade, e com essa vontade eu adquiri o conhecimento, Uhum. né? Então, eu acho que é esse caminho. Claro, se a gente ficar esperando tudo do governo, viu? Se a gente ficar esperando um monte de coisa do governo, a gente não vai ter, Uhum. né? Então, não é só essa capacitação. Eu acho que não dá para a gente ficar só esperando. Então, quer se capacitar, você tem certeza que é nessa área que você quer trabalhar? Quando você tem certeza de que você quer ser um educador, de que você quer trabalhar nessa área, é como um médico. Se você tem certeza que você quer trabalhar ali, você está disposto a atender qualquer pessoa, qualquer Uhum. ser humano. O ser Exato. humano. Uhum. Então, eu acho que é a mesma coisa. Quando você se disponibiliza, quer fazer pedagogia, está disposto a trabalhar com educação, é isso mesmo que você quer? Acho que é a primeira coisa que tem que pensar. Isso é uma coisa que eu até anotei aqui para falar para os profissionais, porque eu acho muito importante. Uhum. Porque, assim, as pessoas começam a ir para ganhar dinheiro, né? Ah, eu me formei em biologia, em matemática, não, mas não tem nada para fazer, eu só posso dar aula, né? Uhum. Você quer fazer pesquisa? Você quer ser pesquisador? Vai ser pesquisador, vai batalhar para ser pesquisador, né, Anitta? Aí, ó, Uhum. Com Anitta, certeza. então, dá certo, você só precisa acreditar, mas fazer aquilo que você gosta, que você tem realmente certeza de que você tem talento para aquilo, né? Uhum. Veja se você faz com amor, se é aquilo que você faz por muito tempo e nem percebe a hora passar, isso é Uhum. o seu talento. Então, assim, perceba se realmente é isso que você quer, se realmente é nisso que você quer trabalhar. E aí, quando você tem essa é uma predisposição natural, né? Uhum. Uhum. E aí você vai em busca, você tem vontade, você vai. E eu acho que também, não tirando o papel realmente das capacitações, né, quando você faz a faculdade ou realmente do governo, eu acho que a gente tem que cobrar sim, Uhum. né? Eu acho que enquanto também ali quem está na equipe, na escola, na equipe gestora, né, cada vez mais supervisores, e quem está ali na departamento de educação, acho que tem que cada vez mais também proporcionar essas capacitações, né? Uhum. Então, acho que tem isso. Então, é cobrança, mas vai começar da gente. Se todo mundo for lá e cobrar, né? Se todo Uhum. profissional interessado começar a falar assim, olha, a gente quer fazer esse curso, está precisando, a gente tem um aluno assim, assim, aqui, a gente precisa disso, Uhum. né? Gente, Uhum. tem um monte de gente que faz, né? Tem um Uhum. monte de gente que dá para convidar e chamar para ir lá. Mas é isso, não dá para ficar esperando. Essa é a minha opinião, Eu concordo assim. plenamente, eu acho que você foi brilhante na sua resposta, porque hoje em dia, por exemplo, a gente está aqui agora, tem cerca de, já entrou e saiu uma cerca de 50 pessoas, tem cerca de 34 pessoas agora assistindo a nossa live. São 34 pessoas que estão se informando, né? A gente não está passando Uhum. aqui informação de achismo e não está passando curas milagrosas e nem nada que não seja baseado em evidência, é tudo baseado em estudo, em ciência e tudo mais. Já é uma forma Exatamente. de se informar. E eu acho assim, hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa que a gente não tinha antes, né? Então, e eu passava o dia na biblioteca, eu adorava, sábado era o dia inteiro na biblioteca, eu amava ficar na biblioteca. Hoje eu tenho internet, então é muito mais fácil eu estudar pela internet, porque eu tenho tudo à minha mão, eu só tenho que selecionar o que é bom e o que é ruim, né? Eu sempre fui muito Uhum. curiosa. As pessoas, elas acabam querendo, uma pessoa colocou aqui, ó, a inclusão sempre fica por último, não lhe dão atenção devida. Tem situação que a inclusão é maquiada. O que eu concordo, porque simplesmente joga ali de lado. E tem muito professor que tem feito isso. Nós estamos no momento agora de transição, e é um momento de transição que vai demorar ainda um pouco, só que a gente está lutando Uhum. bravamente. Como você falou, não Sim, dá para esperar tudo do governo. Gente, o meu filho fez 21 anos. Se eu tivesse ficado esperando do governo, ele não teria tido a chance de ter ido para a escola na idade que ele foi. Ele não teria tido a chance de sim. ter se formado na idade normal de todo mundo, né? E ele foi orador De da ser turma família. e ele saiu da escola com um tudinho adaptado para ele. Nunca que o Nicolas tinha aula
normal, entre aspas. Eu fui professora de inglês Uhum. dele por alguns anos. Então, tanto com ele quanto um outro autista que tinha na sala, tinha um outro aluno com autismo, como que eu fazia com eles? O que que eles conseguem me proporcionar? E o Nicolas, eu falo com ele inglês em casa, então eu sei da capacidade dele, só que ele não estava em casa, ele estava na escola. Então, o que que eu tinha que Uhum. ensiná-lo dentro da escola? Então, por exemplo, a gente tinha lista de verbos irregulares. E aí eu pedia para os alunos, que é uma escola tradicional lá de Jandira, e que todo mundo, assim, é uma escola muito boa, o pessoal sai de lá do terceiro ano, muitas vezes é direto para estadual, para federal, entra na USP, na UFRJ, tudo mais, tal. Tem gente que sai de lá, vai para Uhum. medicina. No máximo que você precisa, às vezes, é um ano só de cursinho, uma escola forte. Mas que a gente conseguiu colocar inclusão lá, não tinha inclusão. Então, veja bem, eu pegava a lista de verbos, que eram 60 e poucos verbos, 70 e poucos verbos, não Uhum. sei, e eu fazia chamada oral. E aí eu falava, gente, vocês vão me odiar, vocês vão me chamar de vaca, vocês vão colocar meu nome na macumba, vocês vão colocar meu nome na folha de bananeira, vocês vão querer mandar o ladrão me pegar. Eu sei que vocês vão odiar, mas estudem essa lista de verbos. Eu vou fazer chamada oral com vocês. No primeiro semestre só dessa parte, no segundo semestre só dessa parte. Até chegar no terceiro ano eu vou fazer de tudo. Vocês vão ver como vai ajudar vocês. Direto eu ainda recebo elogio dos meus alunos porque eles Uhum. conseguem ler qualquer texto em inglês. Qualquer texto. Sim. Só memorizando Uhum. aquela porcaria daquela lista. E não era só memorizar, Uhum. era estudar, fazer chamada oral e fazer exercícios de leituras em cima daquilo. Como que eu vou Uhum. fazer duas pessoas com autismo, com déficit de atenção e com problema de interpretação, memorizar uma lista imensa daquelas? Então, assim, Uhum. eu tentei para ver o que eles conseguiam me trazer, vai que me surpreende, né? E já vi que Sim. não conseguia, mas já deixei uma avaliação de lado para poder fazer com eles. O que, que eu comecei a Uhum. fazer quando eu vi que eles não conseguiam? Ó, eu quero que vocês memorizem esses 10 verbos aqui. Quero o verbo comer, andar, beber, os verbos simples do dia a dia. E não o verbo andar a Uhum. passos largos, sabe, tem Sim. os verbos, sabe, assim, que são Uhum. que vai cair só em prova de vestibular mesmo, e depois vai vir em músicas, Sim. em filmes. E para eles deu muito certo eu colocar só 5 verbos, só 10 verbos. E aí, quando eu ia fazer a prova com Uhum. o Nicolas, estava escrito assim: meu irmão é bonito, em inglês, né? Então, estava lá, meu irmão, aí entre parênteses, o verbo to be, ele teria que colocar o Uhum. em inglês, bonito. Então, estava my brother, tracinho, handsome. O Nicolas não Uhum. conseguia colocar o be, escrever is ali. Então, primeiro eu dei a prova para ele. Nem ele e nem o Uhum. outro menino conseguiu. Aí eu falei assim, Nicolás, come over here. Tell me now, how do you say in English, meu irmão é bonito? Ele, my brother is handsome. Então ele sabia a resposta, mas ele não entendia como ler, interpretar e pegar o be e transformar em is. Aí eu falava, very Uhum. good. Então eu colocava ali. Eu falava, ok, now tell me that. Aí eu ia perguntando para ele em inglês e para o outro eu tinha que Uhum. perguntar em português. Como que eu digo meu irmão é bonito? Aí ele ficava, eu falava, yes, very good. Aí ele, Uhum. brother, yes, my brother. Então ele tinha muito mais Uhum. dificuldade que o Nicolas, mas ele chegava na Uhum. resposta também. Mas escrito nenhum dos dois conseguiam fazer. Enquanto eles Uhum. faziam isso, eu conseguia avaliá-los, eles tiravam 8, 8,5. Era a nota deles de verdade, porque eles fizeram oralmente. Quando a gente tem que fazer Uhum. adequação de material, não é a coisa mais Uhum. simples do mundo, mas quando você entende como é o seu aluno, passa a ser uma coisa Isso, simples. Não é a mais simples, sim. mas passa a ser simples, né? Isso. E adaptação, assim, a adaptação é isso. É para cada um é uma coisa, tá vendo, né? Uhum. Não tem para um foi de um jeito, funcionou, para o outro não, não rolou. Então, é isso, é avaliação, quando você tem que realmente conhecer, ter aquele plano educacional individualizado, Uhum. né? Uhum. Fazer o plano para conhecer primeiro, avaliar, fazer uma avaliação, se possível, junto os professores junto com todos os terapeutas que atendem aquela criança, né? Uhum. Uhum. Então, para todo mundo que conhece ele com a mãe, com a família, né? Uhum. Eu falo, sempre dou a dica para os profissionais, escutem a família, Sim. né? A família é quem sempre mais pode nos ajudar, que conhece mais essa criança, que vive lá 24 horas com a criança, né? Então, escutar a família, escutar a família. Então, eu realmente consigo, nos meus atendimentos, hoje eu faço atendimento individualizado, né? Uhum. Então, nos meus atendimentos, metade do atendimento a gente avança conversando com Uhum. a família, né? Uhum. Conhecendo aquela criança, né? Fazendo essa avaliação mesmo, mas a família é Uhum. importantíssima. Então, escute a família, avalia, né? E aí é isso, conhecer para aí em cima disso fazer esse material.
né? Então, muitas pessoas até falam assim, eu estou fazendo agora na quarentena material adaptado para as mães poderem trabalhar em casa, fazer atividade. Mas eu falo assim, não é, então, mas você faz o material para o meu filho? Então, mas espera aí, tem um passo a passo aí. Primeiro eu Vamos preciso conversar. conversar bastante com você, eu vou te enviar um questionário, eu vou conversar com você, a gente vai entender, eu preciso saber onde ele está, né? Uhum. O que ele precisa avançar, o que a gente precisa trabalhar e tal, para poder montar, porque senão não vai adiantar nada, né? Uhum. Eu montar um material para ele e ele ficar ali só lindo, bonito, maravilhoso. Então, Já teve gente que deixou de tudo. me seguir aí, porque veio me pediu no inbox. Oi, tudo bem? Você pode. Eu vi que você escreveu um livro sobre inclusão escolar. Você pode, por favor, me mandar uns materiais para trabalhar com meu filho? Né? A E o vontade de que mais. responder, não. Aí você fala assim: olha, é que assim, não dá, eu teria que acompanhar o seu filho, eu não estou em condições de fazer isso agora, não estou atendendo nada de forma Uhum, pedagógica no momento, mas você tem que procurar uma uhum, psicopedagoga que esteja, né, uma pessoa que tenha uma formação nisso daí, que ela esteja atendendo exatamente isso daí. E eu ainda perdi um tempinho, a pessoa ficou pé da vida comigo. Né? Então, assim, essas uhum. perguntas eu já não estou mais nem respondendo, porque a pessoa ela espera que. Eu tenho aqui na minha cartola um monte de atividade. O que eu vou fazer é frustrar essa Milagre. mãe, essa criança. Eu preciso perguntar do que seu filho Uhum, gosta, quantos anos ele tem, quais as sim, deficiências dele e quais são as habilidades dele. Porque eu preciso saber quais são isso. onde que tá deficiente, o que ele não está conseguindo. Ah, ele não consegue andar, ele também não consegue enxergar, ele Uhum, também não consegue interpretar. Eu preciso saber onde que falta. E eu preciso saber uhum, também o que ele uhum, gosta, o que ele é capaz, o que ele consegue, quais são os interesses dele. Ah, ele adora carrinho. Que nem tem muita mãe que uhum, responde assim, mas meu filho não gosta de nada. Aí eu falo, não, Anitta, não é nada. Ele não gosta de nada, nada, nem adianta. A professora já perguntou, não é nada. Fala assim, então quer dizer que seu filho, ele acorda e ele fica deitado na cama com o olho não aberto sabe até nada. esperar a hora de dormir de novo? Não, né? Eu falei, então alguma coisa interessa ele para ele ter coragem de levantar da cama. Eu preciso saber o que que é. Porque mesmo que ele fique, mãe, deitado na cama, então o negócio dele é ficar deitado. Então a gente vai trabalhar alguma coisa com ele deitado. Alguma Sim, coisa desperta gosto da essa sua. criança, né? É. E A, até entrando um pouquinho até pode falar. entrando um pouquinho na parte da alfabetização, que é isso, muitas mães procuram, né? Eu realmente assim, fico, ainda mais agora nesse período também, acolhendo muitas mães, a gente fica ali sempre, né, Uhum. conversando, amparando, e elas vêm em busca disso mesmo, assim, então eu preciso alfabetizar, eu sei que na escola ele não vai conseguir, me manda atividade, então não adianta. E para o processo de alfabetização, principalmente, a gente precisa trabalhar muitas outras habilidades antes, né? Uhum. Para Uhum. realmente ele chegar ali na fase de realmente aprender a ler, a escrever, né? Então Uhum. tem muita coisa a ser trabalhada antes, então a gente não tem como a gente já começar a ensinar a letra A se Uhum. ele não tem as outras habilidades, não consegue fazer pareamento, não consegue, né? As outras Não consegue nem habilidades segurar no iniciais. lápis. É. Não Oi? consegue, não consegue nem segurar no lápis, não consegue entrar num tablet, não Não. consegue. Você tem que ver um monte de Muitas coisa. vezes o problema. Desculpa, Anitta. Imagina, imagina, não, vamos. Muitas vezes até problema comportamental, ele não consegue ficar sentado 2 minutos, Às né? vezes sensorial. Claro, tem Uhum. isso. Tem atividade que a gente também pode fazer de pé, não é que de pé ele não vai aprender. Pode, mas é uma coisa que ele vai ter menos tolerância, ele vai se dispersar mais, né? Uhum. Então, Uhum. tem várias questões, né? Que acho que seria uma outra só de estratégias, né, Anitta? Sim. Que tem muita coisa para a gente poder ajudar. Mas é isso, então tem muitas habilidades que não adianta. Se ele não segura no lápis, como que eu vou querer que ele escreva? Então, primeiro eu vou ter que Uhum. ensinar ele a segurar o lápis, Uhum. É, né? eu conheci um aluno. A não se irritar com o barulhinho da grafite na folha, que é o sensorial. Então, tem Isso. muitas questões. Então, a gente precisa conhecer muito bem esse aluno realmente antes de fazer qualquer coisa, Eu estou né? preparando as aulas agora para a Neuroconecta e hoje Hum, eu estava preparando uma aula sobre avaliação pedagógica e intervenção pedagógica, né? E a próxima aula que eu vou preparar agora, que eu vou renovar, é a aula de PEI, de plano individualizado, né? Então, assim, legal. as pessoas elas acham que a gente tem que ter na manga. Eu falo para as mães, ó, se eu te mandar alguma coisa, eu posso te frustrar, eu preciso saber o que que ele gosta, o que que ele quer. O Nicolas, a gente teve Sim. que entender. E outra coisa, o Nicolas, ele não saiu do meu útero com uma máquina fotográfica. Ele não saiu do meu útero jogando Mario. Ele não pensava em Uhum, Mario quando ele tinha um aninho. Ele não foi ficando ficcionado pelas coisas. O Nicolas era uma criança apática, bem apática. uhum, Fui eu que fui tentando ver interesses nele. A única coisa que ele gostava muito era ventilador e máquina de lavar, isso desde o início.
coisas que giravam. Uhum. Então, no comecinho, para que eu conseguisse alguma coisa com ele, eu dava aquela troca em máquina de lavar e com ventilador, né? Mas depois Uhum. eu fui vendo, gente, e agora, agora? Aí quando ele parou de falar completamente, eu sentava ele no meu colo e ficava jogando Mario e ia narrando para ele. Então eu ia falando com ele. Quando eu, depois, isso ele estava com 4 anos, quando ele voltou para a escola, que a gente teve que tirar ele da escola, que ele parou de falar, teve uma regressão. Quando ele voltou para a escola, ele já estava gostando do Mario, que ele já ia fazer 6 anos. Então vamos trabalhar com as coisas em cima do Mario Bros. Mas foi uma coisa que eu Uhum. ensinei para ele a jogar. Eu criei interesse nele. E foi a mesma coisa a Sim. fotografia. Então, eu que falei Uhum. para ele, vamos tirar foto, fiquei 3 anos ensinando o Nicolas. 3 anos Olha só. estimulando o Nicolas para que ele tivesse interesse. Hoje ele adora ser fotógrafo. Então, Uhum. essas coisas da gente poder pegar para trabalhar as habilidades deles, pode levar bem pouco tempo, como pode levar mais tempo. E aí onde entra a Sim. intervenção escola-pedagogo, escola-professor, porque às vezes não tem um pedagogo na escola, né? Para que eles possam Uhum. trabalhar juntos e fazer o melhor trabalho possível. O Giovanni colocou Uhum. assim, ó, o Alisson Giovanni Neto, que é um amigo nosso, ele colocou assim, ó, o Uhum. Giovanni tem uma monitora que ainda está em formação, é estagiária, mas faz um trabalho excelente com o Gi. A gente está Uhum. brigando para mantê-la para o próximo ano. Então, você vê aquilo que eu falei. Tem estagiário aí que está Uhum. dando show de bola, né? Claro Uhum. que Tem quanto muito, mais né? formação... Já pensou se que sorte se eu não tivesse você na sala de aula, Sandra? Uhum. Né? Formada, Sim. É. inteligente, esforçada. Mas todo mundo pode ter Uhum. você, Sandra Andreotti, dentro da sala de aula? Não. Então, a gente tem que sair Uhum. preparando todo mundo. E se essa estagiária já está com todo esse gás, né? A gente precisa Sim. trabalhar para. Boa vontade é importante, mas é o que eu falei, tem que ter boa vontade com técnica. Nem só boa A boa vontade vontade e nem leva, só tem que técnica. levar para o conhecimento, para querer o conhecimento, né? É. É. Ah, deixa eu ver, a pessoa colocou aqui, ó, o planejamento e o plano de aula tem que ser levado a sério, incluindo atividades pré-estabelecidas para alunos com necessidades especiais, mesmo que o plano seja flexível. Vamos falar um pouco de flexibilidade, Sandra, que eu acho importante, Uhum. que as pessoas também elas não entendem o que é flexibilidade, né? Ou então acha que assim, o É. plano de aula que eu fiz no comecinho do ano, eu sou obrigada a seguir o tempo inteiro, né? Isso. É, eu posso Uhum. mudar o plano de aula que eu fiz todo dia no começo do ano, eu posso mudar na segunda-feira, na terça já tenho que mudar, porque eu vi que não ia adiantar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Qual que é a sua Exatamente. experiência com flexibilização? Então, é isso. Acho que é você ir acompanhando e avaliando o que que aquele aluno, porque a gente monta o plano, né? Faz aquele Uhum, plano. Mas se de repente ele avança mais rápido do que a gente, né? Do que a gente esperava, né? Ou não corresponde ainda ao que a gente propôs, então aí a uhum, gente tem que refazer, tem que ir lá e uhum, mexer realmente. Olha, isso não deu certo, vamos rever isso, né? Ou a uhum, gente descobre uma outra questão para se trabalhar mais urgente do que a que a gente uhum, havia colocado no plano. Então, isso para mim é a flexibilidade, né? Então, a uhum. gente vou voltar lá, rever, fazer e mexer. Até assim, se você até eu fiz um post, porque o que acontece? A gente planeja às vezes alguma atividade, chega lá na sala de aula, vai toda feliz que fez uma aula maravilhosa. E daí, de repente, surge uma coisa diferente. E por que não? Você para aquilo, para tudo, né? Uhum. E pega ali o interesse. Então, foi o que aconteceu com o meu aluno. A gente está fazendo aula online e ontem ele fez uma tela com a mãe e ele veio todo feliz me mostrar a tela, porque ele estava, nossa, a felicidade dele foi lindo de ver ele se achar capaz de fazer, de pintar. Então, o que que eu fiz? Meu, larguei tudo que eu tinha planejado aqui para ele. Vamos trabalhar a tela. E aí trabalhamos as palavrinhas das figuras que tinham na tela e o nome das cores. Então, mudei tudo na hora, fui aqui e foi super legal. Então, né, ajudei pra caramba o desenvolvimento dele ali. Então, para que Sim. que eu ia forçar? Uma coisa eu tinha ali na minha mão, uma oportunidade, uma coisa ali que fazia parte do interesse dele, né? Uhum, Então é isso mesmo. Então na sala de aula às vezes também aparece essa oportunidade, trouxeram algum assunto, né? O aluno às uhum, vezes vem feliz com um instrumentinho na mão, né? Com uma uhum, coisinha, um chocalinho na mão, viu? Para tudo, pega ali, né? E não tem uhum, problema nenhum. O importante uhum. é você ajudar ali aquele aluno, né, a se desenvolver. Então para mim é isso, né? Eu acho que é super importante. E aí a gente depois então vai lá e adequa no plano, né? E vê o que precisa Sim. ser Eu estruturado, acho ser legal isso que você modificado. falou. O aluno chega, às vezes eu preparei que hoje a gente vai fazer uma receita de bolo, por exemplo, ou tem que fazer continha de mais e menos, ou Uhum, sei lá o que, whatever. E o aluno ele uhum, chega na uhum. escola todo feliz com o chocalhinho na mão. E ele está muito Sim. feliz. Uma das coisas que um bom educador faz é identificar
que a felicidade dele é por causa do chocalhinho, não porque ele me viu, porque ontem ele chorou e ele não estava com chocalhinho. Ele está chorando há Uhum. 2 meses. E hoje, de repente, ele não chorou. Será que ele acostumou comigo? Só que em 2 meses também ele não veio com chocalhinho. Então eu tenho que identificar que foi o chocalho. Eu consegui identificar Isso. que é o chocalho, por mais que eu tenha Uhum. preparado receita de bolo, eu levei o creme de leite que vai estragar, eu levei o morango que vai aguar, não interessa. Se eu ver que eu tenho um trabalho muito melhor que o chocalho, que tudo azede, Sim. mas eu vou trabalhar com chocalho. Porque eu vou conseguir É. muito mais trazer esse aluno para mim, e com o chocalho eu consigo fazer conta de mais e de menos, eu consigo fazer uma série de Sim. português, geografia, história, um monte de coisa com um único E, ó, chocalho. contar, né? Quantas vezes vão contar? Nossa, tem mil coisas, né? Dá pra fazer mil É a coisas, gente também, teatro. é a gente também tirar assim também o óculos daquilo, quebra-cabeça é só para montar, Não. né? O chocalho é só para tocar música, né? Meu, pega dois chocalhos, empilha e faz duas pilhas e maior, menor, meu, você tá trabalhando um monte de coisa. Dá pra fazer. Quebra-cabeça, pega lá as cores e sabe, assim, é muita coisa que dá para você aproveitar. Algumas vezes até dá para encaixar o chocalho na aula que você tinha preparado, Uhum, né? uhum. Isso são coisas que, sei Às lá, a vezes gente dá. vai, Uhum, né? Então, uhum, assim, também dá para você, de repente, até encaixar, não precisa também abandonar tudo, mas, né? Então, uhum, você tem que realmente perceber isso, usar o chocalho como reforçador. Então, é isso, são a técnica, né? A uhum, prática, a técnica, o conhecimento que nos leva realmente a ter esse olhar diferenciado, porque são coisas muito sutis, né? Para quem aham, realmente, né? Então, realmente precisa aí do conhecimento da técnica e uhum. ficar atento a detalhes mesmo, Sim. né? A autista desenhando azul colocou aqui que teve uma diretora na escola da cidade dela que queriam cobrar pelo auxiliar. Gente, isso é contra a lei, tá? É a escola quem tem que Uhum. proporcionar e não pode cobrar mais dos pais. E tem pai que fala assim, mas eu prefiro a minha auxiliar. Existe, eu já fui até, porque na época eu comecei a pensar. Eu sou muito, você sabe que eu penso demais, né, Sandra? Acho que você me conhece. Tudo eu penso. Tudo eu discordo e vou atrás. Eu nunca critico. Eu nunca vou num post se eu criticar. Eu leio o post, eu falo, gente, que droga é essa que ela colocou? O que que ela tá fumando? O que que ela tá bebendo? Que porcaria? Deixa eu pesquisar. Aí eu não escrevo no seu post. Eu vou lá pesquisar, falo, a Sandra estava certa. Alexandra do céu, olha isso, a Sandra estava certa. Você entendeu? Ou eu falo, gente, a Sandra está totalmente errada. Olha que porcaria que ela escreveu. Eu fui pesquisar, ó. Tá tudo errado que ela escreveu. Mas eu nunca vou no post de ninguém criticar, né? Então, eu Uhum. evito fazer essas coisas. Mas eu via as Uhum. pessoas colocando assim, olha, a minha eu quero que a Sandra Andreotti seja a monitora do meu filho. Ela é bem formada, ela é ótima, então eu estou pagando ela para ela ir para a escola. Eu já fui me informar com advogados e existe brechas na lei que se eu tenho uma escola e você vem para a minha escola, mas quem está pagando são os pais da criança, e você Hum. briga com os pais da criança e eles te mandam embora, você consegue colocar no pau a minha escola também, porque você cumpria horário lá todos os dias. Tem câmera de Entendi. segurança mostrando que você entrou, tem um monte de coisa, como é que chama? Testemunhas, mães falando que você chegava todo dia 7, saía meio de 20. Tem alunos que falam, não, Uhum. realmente ela estava na sala todos os dias. Então, você ganha um Uhum. processo trabalhista contra a minha escola. Então, qualquer dono de escola deveria ter em mente que um processo trabalhista, além de sujar o nome da tua empresa, se fica complicado para pegar Uhum. empréstimo, um monte de coisa, e tira uma grana de você, Uhum. porque se ela tinha que receber 10 mil, ela pede cento e tantos mil. Mais que ela ganhe só 50 mil, ela tem que dividir com o advogado, mas já te racha no Uhum. meio, porque ela acaba ganhando muito mais. Então, não se deve ter auxiliar Entendi. na escola com os pais pagando, né? Porque dá problema para a escola, mas as escolas não Vai veem acabar isso. saindo mais caro do que eles Muito imaginam. mais, né? Teve uma pessoa que colocou assim, ó, eu Uhum. pelo menos quando quero algo não desisto, sou super louca, viajo em busca de conhecimento, já fui a Cabo Verde, Cuba e agora se não fosse Covid-19 estaria no Brasil. Essas 10 é da minha. Eu também eu podendo viajar, minha filha, eu não faço unha, eu não faço nada. Meu dinheiro, não Mas... compro pizza, nada. Meu dinheiro é assim, Uhum. eu vou ali, quanto que é uma passagem até a França? R$ 4.000. R$ 4.000 é dinheiro pra caramba. Então, eu economizo R$ 400 por mês quando dá. Quando não dá, eu economizo 200, eu economizo 100, porque eu sei que tem um curso bom na França. Até eu conseguir Uhum. economizar o dinheiro para poder ir. Uhum. Eu queria falar também, eu até acabei esquecendo aqui, fui pegar aqui, já está acabando a nossa. Ela colocou que é de Angola. Ó. Ah, Sobre que legal. quando a Hum. gente faz essas adaptações, Sandra, também é legal falar que me ajuda aí a falar, você que é mais especializada na área, que a gente tem que ter um foco, né? Então, assim,
Vamos supor que eu vou trabalhar com chocalhos ou com quebra-cabeça. O que que eu quero trabalhar com essa criança? Porque às vezes eu falo, gente, olha que legal esse jogo. Eu consigo trabalhar cores, formas, números, gestos, cheiros, eu consigo trabalhar sensorial, consigo trabalhar coordenação motora fina e grossa, consigo trabalhar propriocepção, consigo trabalhar alfabetização. Nossa, eu consigo trabalhar tudo nesse joguinho aqui, né? Uhum. Mas eu devo trabalhar tudo de uma vez com a criança? Então, na prática, assim, você sempre tem um foco. Você quer, por exemplo, trabalhar que a criança olhe nos seus olhos, né? Que ela tenha o contato visual. Uhum. Então, você vai pegar um jogo ali que ela se interessou, de repente ela escolhe o jogo. E claro, naquele jogo, desde a caixa do jogo, né, até o É. jogo em si, você trabalhar de várias formas, você tem muita diversidade ali. Mas você vai usar aquele jogo como recurso, né? E ensinando outras habilidades. Você pode até iniciar, mas não é o seu foco ali no momento. O foco é você trabalhar aquilo para trazer, para fazer com que ele, né, faça o Uhum. contato, aprenda o contato visual. Uhum. Mas eu acho que a partir que você pega o jogo, você já começa a falar que cor que é? Você já vai, né, ensinando alguma coisinha, mas não é o seu objetivo. Você pode trabalhar, mas você tem que ter clareza e sempre voltar. Então, antes dele ver lá que cor que é, você vai pôr a cor que é aqui, ó, né? Para fazer com Uhum. que ele olhe a cor aqui perto para ter o contato com Perto do seus olhos olho. primeiro. Uhum. Então, sempre, em primeiro lugar, o objetivo do trabalho, né? Uhum. Mas dá para explorar, mas dessa forma. Uhum. Ficou claro? Ficou. Tem uma pessoa aqui dizendo que te ama, é o César. Você ama também? Ai, meu Deus, seu filho na live. Ele sai, ele já falou, se você chorar, eu choro Ele só, também. ai, meu Deus, ele só fez o Instagram porque ele queria ver a live. Bonitinho demais. Beijo, filho. Esse te amo, mãe, vai ficar fixado aí. Pronto, agora todo mundo que entrar vai ver, te amo, mãe. Ai, ai. Então, ficou claro sim, porque é isso que as pessoas, elas não entendem também. Então, se eu Você tenho concorda? Eu não sei também não, se. eu hiper concordo, porque assim, eu quero que a pessoa olhe nos meus olhos. Então, esse tem sido uma luta minha, né? Por quê? Uhum, Porque eu sei que olhar nos olhos acaba sendo uma demanda social muito grande, acaba ajudando e entender se a pessoa está sendo cínica com você, se ela está sendo sarcástica, se ela está sendo verdadeira, se ela está emocionada, se ela está com raiva, se ela desaprova, se ela aprova. É uma relação importante também para aqueles que vão querer ter uma vida romântica mais para frente. Olhar nos olhos acaba sendo importante. É uma situação para não, aqueles que terão capacidade de ter um emprego. Você não ter o contato visual. Eu sei porque eu tenho um contato visual pobre e eu já sofri muito com isso. As pessoas dizendo que eu estou mentindo, que eu sou falsa, que eu não sou de confiança porque eu não olho no olho. Então, olhar nos olhos uhum, acaba sendo uma condição muito importante no social. Eu não gosto, mas eu uhum, sei que eu preciso. E eu me sinto desconfortável quando eu tenho que olhar nos olhos da pessoa. Assim, eu me sinto desconfortável. Então, se eu uhum, sei disso, eu vou ensinar o meu aluno com autismo. Então, eu vou pegar, esse daqui é o joguinho da água, então eu vou falar assim, olha, ó, eu já sei que ela é azul, eu sei que ela é redonda, eu sei que ela tem 500 ml, eu acho capacidade para 500 ml, uhum, eu sei que ela está fria, tem um monte de coisa que eu posso trabalhar, tá? Quantidade, uma série de coisas. Eu posso trabalhar geografia, história e tal. Mas o que eu quero é olhar no olho. Eu falo assim, olha o que eu trouxe, eu vou trazer o mais próximo do olho possível para ver se ele olha aqui nessa região e falava, ah, que legal. E vou olhar e falar, vamos ver de novo? Então, eu vou trabalhar olhar uhum, com essa criança, né? uhum, E aí, que uhum. bacana. Que cor será? Então, eu tenho que ter objetivos, né? Então, Isso. aí eu não vou assim, olha, ela é redonda, azul, tem 500 ml, a tampa é de rosca. Muito bem, agora faz a prova. É muita Uhum. E informação que muitas vezes não sabe o que está falando, né? isso. Agora, você pode até, assim, alguns estudos também tem que a gente pode assim, até trabalhar assim, dois, acho que no máximo três, né? Isso. Uhum, Objetivos ali, três objetivos numa atividade. Então, uhum, focar naquilo, né? uhum. Então, acho que até três objetivos, dependendo também da criança. Se na primeira ela já teve o contato visual, você repete, ela teve o contato visual de novo, meu, você já, Já entendeu? passa para o azul, já Ali passa para o ela deu redondo, já passa para conta, o frio. passa para o outro, né? Aí Aham, vamos focar no outro, entendeu? Já exato. vamos partir para o outro objetivo. E E aí ainda é você já porque, pode, aprender, eu vou ficar lá e aí você já pode trazer duas garrafas. duas. Aí você já Isso, faz uma branca, outra que é azul. Pega azul para mim. Aí você isso. faz assim, ela vai e pega É. azul. Muito bem. Aí você vai falar assim: agora eu quero que você pegue a maior. Essa daqui é a maior. Agora eu quero que você pegue a branca. Uhum, Essa também é. Então você pode ir mudando de uhum, objetivo conforme ela aprende. é, Você não é obrigado a trabalhar só o olhar no olho por 5 aulas, por uma semana. Se ela já conseguir olhar é. nos olhos, ótimo. Você já passa para o Avança. azul, já passa para o frio, já passa para o molhado, já Isso. passa para o plástico, E sempre material.
E acho que sempre, mesmo você trabalhando a outra questão, você sempre vai trazer aqui, vai confirmar se ela realmente Exato, da pegou, forma tá olhando no olho indicada. mesmo e tal. No próximo atendimento também, ficou Uhum. esse aprendizado e tal, Ficou vai lá de isso. novo, reforça, né? Porque repetição não tem jeito, né? Uhum. Tem que ter, né, Uhum. Anitta? Você Exato. mais. Então, é porque muitas vezes falou assim, ai, que louco, mas de novo isso, de novo. Uhum. Mãe, de novo, né? E por favor, faça em casa, porque é Sim. isso mesmo, só vai, Uhum. né? Aprender. Eles aprendem, a repetição é muito importante, né? É Sim. repetir, repetir, insistir, persistir, né? É. Até e uma hora vai, né? Vai. Mas E tem aluno que você consegue ensinar para ele um monte de coisa numa aula só, mas você tem, às vezes você tem que repassar, reformar com ele alguma coisa, e tem aluno que não. Eu é, tive aluno não verbal que era praticamente superdotado. Então, assim, você falou, ele já aprendeu, você falou, ele já aprendeu, você já falou. E aí você refaz na próxima aula, ele já sabia mesmo. Então, ele consegue ter uma memória muito boa. Eu notei que o Nicolas, por exemplo, sempre uhum, teve a memória muito boa porque ele não se comunicava. A memória dele era muito melhor quando ele não falava. Agora que ele uhum, fala, ele tem uma memória muito boa, mas não é mais a mesma memória. Por uhum, quê? Porque hoje em dia ele distrai com mais coisas. Então ele absorve coisas, mas ele absorve menos do que quando ele era não verbal. Mas isso é o Nicolas. uhum, Gente, vou deixar a live uhum. gravada, vai ficar no meu. Eu vou baixar já Legal. agora mesmo. Pode deixar, Sandra? Gravada? Pode, por O favor, Alexandre pode, depois vai pode sim. colocar no YouTube. Se você quiser também para colocar num canal seu do YouTube, pode pedir para ele que ele te passa, tá bom? Tá, Jânio? Eu Ele tá me amei, mandando. acabou já o nosso tempo, nem Ai, vi obrigada. passando. Eu Foi queria mesmo te muito rápido. agradecer, assim, por você ter aceitado participar. Muito obrigada mesmo. Gente, procurem a Sandra Andreotti aí, conversa, bate um papo, mas assim, sempre dentro dos limites, pelo amor de Deus, né? E eu vou deixar aqui também o arroba da Neuroconecta para vocês entrarem lá. Tem muita informação valiosa lá da Neuroconecta. A gente vai lançar Isso. daqui a pouco mais aulas para vocês, tá? Legal. Para poder. E tem muita coisa lá sobre inclusão escolar. A gente fala sobre PEI, fala sobre uma série de coisas. Obrigada. Uhum. Sandra, você pode deixar uma Anitta, mensagem para as obrigada por pessoas? agradecer aqui. Agradecer rapidinho, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, sempre muito aprendizado, né? A gente está aqui sempre aprendendo. Fazendo E troca. é isso, quem precisar de alguma ajuda, a gente está à disposição para ajudar mesmo, né? Para passar um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Quando a gente não sabe, a gente busca, né, com a Anitta, Sim. busca. E é isso. Então, muito obrigada, uma alegria muito grande aqui de estar participando, essa oportunidade de levar um pouquinho mais de informação, né? Sempre bom, tá bom? Obrigada. Assim Quem que tudo gostou, isso passar, compartilha a essa gente live já aí com todo mundo que vocês quiserem, tá bom? Um beijo, fica com tá ótimo, tão Deus. ótimo. Sigam mesmo, continuem assistindo maravilhosas lives com a Anitta, a gente Ah, Deus aprende abençoe. muito. É aquilo lá, o conhecimento gratuito, aproveitem, né? Então, Amanhã quem tem com a tem a doutora vontade Lilian mesmo. falando sobre laudos, tá, pessoal? Amanhã eu vou colocar daqui a pouco lá no meu Instagram o horário que vai ser, porque eu não lembro de cabeça. César, um beijo. Tchau, fiquem com Um Deus. beijo para o Nicolas, um beijo para o Alex, tá bom? Um beijo para você, Obrigada. Anitta. Tchau. Obrigadão, querido.